Hélio Rodrigues Pereira. Supondo que se abstrai de um objeto tecnológico a sua forma aristotélica, o princípio de funcionamento que lhe confere a sua unidade, se acompanharmos uma determinada sequência de percepções referentes a uma história das ideias, for possível compreender a forma desse objeto em sua expressão intelectual como um conjunto de tais percepções, e se essas percepções corresponderem ao ato cognitivo gerador de teorias filosóficas, então podemos dizer que essas filosofias contribuíram para o desenvolvimento daquela tecnologia? Claro, mas é óbvio. Quer dizer, se você não tem os instrumentos intelectuais para pensar determinadas coisas, você não pensa, meu filho. Esses instrumentos intelectuais eles são laboriosamente criados. Por exemplo, você vê, quando Aristóteles codifica ali a arte da dialética, claro que já existiam discussões, e Aristóteles tentava pegar quais são os princípios que estão subjacentes a essas discussões e que fazem com que a conclusão da discussão seja legítima ou não. Então as pessoas já sabiam discutir. Aristóteles, então, depura criticamente essa arte da discussão como levando-a na direção da arte da prova. A dialética ainda não é a arte da prova, mas ela é buscar os meios de prova adequados. Quando, 1900 anos depois, 1900 anos depois, mais ou menos, começam as discussões sobre método científico moderno, que se prolonga desde o tempo de Bacon e Galileu até Karl Popper, passando por Claude Bernard e outros tantos. Tudo isso que eles estão fazendo é uma especificação da dialética de Aristóteles para um determinado campo restrito. Isso quer dizer que se não existisse arte dialética, não existiria método científico algum. O que é método científico? É confrontação de hipóteses. Primeiro você encontrar as hipóteses e depois você encontrar as premissas teóricas e factuais nas quais essas hipóteses possam ser confrontadas e confirmadas ou negadas. O que é isso aí? Arte dialética. A dialética de Aristóteles é o puro método científico. Só que quanto tempo levou para que aqueles preceitos criados por Aristóteles pudessem, vamos dizer, se especializar para determinados campos, muito específicos, muito determinados, onde toda uma coletividade pudesse chegar simultaneamente às mesmas verificações. Foi um longo trajeto, deu muito trabalho. Então hoje as pessoas arrotam em método científico como se estivesse nascido em Harvard, está entendendo? Mas deu um trabalho miserável, alguém teve que pensar. Não que o método científico, a lógica, não, sejam inaturais ao ser humano, não são propriamente invenções. Eles são, por assim dizer, como que extrusões de procedimentos que são naturais ao ser humano, mas que se tornam mais translúcidos quando exercidos conscientemente e com um senso de fiscalização crítica. Vamos ver. Clóvis Barbosa. Neste momento, todo o meu esforço intelectual se concentra em 3 atividades. 1. A leitura atenta e vagarosa dos grandes romancistas portugueses. Grande coisa que você faz, mas grande coisa que você faz. 2. O estudo das transcrições do nosso curso. E 3. A gramática latina do professor Napoleão. Isso não obstante, e por favor não fique bravo, devo confessar que minha insegurança juvenil tem me forçado a procurar mais unidade para os estudos. Por isso pensei no Trivium. Não se preocupe com isso, Cláudio. Aí tem que pensar como aquele guia de museu na Itália disse para Goethe, estava lá e via que as quadros estavam com épocas misturadas, autores misturados, E daí o Goethe perguntou, por que isso é assim? Daí o cara respondeu, queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Quer dizer, fica mais interessante, fica mais... Não tem... Isso aí é que nem na alquimia. Na alquimia você vai ter 3 elementos, que é o mercúrio, o enxofre e o sal. O mercúrio é o caldo das possibilidades, é a confusão, é o caos. É da onde sai tudo. Depois vem o enxofre que fixa aquilo, dá uma forma definida, daí sai o sal, que seria o cristal perfeito. Então, do mesmo modo, a cristalização prematura é o que mata a inspiração das pessoas. Deixa desorganizado assim mesmo. Acostume-se com a insegurança. Não fique perturbado com a insegurança, não.
Essa insegurança é o sinal da sua própria vitalidade. Né? Vai chegar um tempo em que as coisas se condensam naturalmente. Se condensam, inclusive, certas conclusões, certas convicções que você adquire, onde você fala, opa, finalmente, isto aqui eu entendi. Né? Mas deixa que isso venha sozinho. Não se preocupe com isso, não. PS, minha mãe mandou um abraço. Obrigado. Outro tanto. Então, olha, gente, eu acho que... Olha aqui, só para um lembrete, isso não é uma pergunta, isso é um lembrete do Silvio Grimaldo. Há um livro interessante que ilustra muito bem como era o ambiente cultural brasileiro nos anos 40 e 50, escrito pela jornalista Lucila Soares, neta do José Olímpio, contando a história da livraria. Rua do Ouvidor 110, uma história da livraria José Olímpio. Ah, essa é uma maravilha. Né? Então, junta isso com o livro do Brito Broca, A Vida Literária no Brasil 1900. Então você vai ver duas épocas como era a atmosfera. Né? O que veio depois da atmosfera, que veio depois, nem vale a pena contar. Mas estaria retratado de algum modo no livro do Zuenir Ventura, sobre os 68 anos que não acabou. Mas, entre o tipo de vida intelectual que você tinha nos anos 40 e 50 e o que veio a ter depois, a atmosfera que o Zuenir Ventura já descreve, assim, mas é uma queda vertiginosa, um negócio abissal. Agora, 68 já estava ruim. Depois de 68, nós ficamos caindo, né? Mas que o negócio parece não ter fundo. Tá certo? Então, nós estamos hoje, né, no ponto mais baixo que eu consigo conceber. Deve ser possível piorar um pouco mais para dentro, né? Mas o nosso esforço deve ser para que isso não aconteça. Quer dizer, nós temos que criar um outro patamar da cultura brasileira. Patamar não é só dando palpite, entrando em discussões coletivas. Não, nós temos que criar um patamar, vamos dizer, com obras. Obras que não precisam ser necessariamente escritas. Se fizer uma série de conferências e gravar, é uma obra. Hoje em dia, se não existisse este modo de comunicação, toda a minha atividade seria proibitiva, eu não conseguiria fazer nada. Então, obras podem ser obras de literatura, de ciência, etc. Vocês vão fazer tudo isso. E eu espero que essa geração realmente marque a sua presença na vida do Brasil de modo que tudo que veio nesse período de 60 até agora será tudo esquecido. Nós temos que jogar tudo isso no lixo porque nada se fez. Nada. É só lixo por toda parte. Né? Então, nós temos que nos tornar... Leia esse livro da Lucila Soares, né? Nós temos que nos tornar dignos do que o Brasil foi nesse período. No mínimo isto. Era o período onde estava vivo ao mesmo tempo Talioto, Maria Carpô, Gilberto Freire, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Eles eram uma coisa maravilhosa. Deu quase paradisíaco em comparação com o que tem hoje. Quer dizer, como é que nós chegamos lá e depois, né, como diz, saída de leão, chegada de cão? Então, nós temos que devolver a coisa ao nível que tinha antes. Essa é nossa obrigação estrita. Isto ninguém pode nos impedir de fazer. Não há PT, ou PSDB, ou MST, ou PQP que possa nos impedir de fazer isso. Entendeu? Só tem uma coisa que pode impedir. Nós mesmos. Nossa própria ignorância, nossa própria covardia, nossa própria preguiça. Né? Mas, eu acho que, sinceramente, vocês não padecem desse defeito. Vocês estão se esforçando muito. Eu estou muito contente com os alunos desse curso. A gente vê a sinceridade, esforço, é uma coisa realmente, sabe que, como diz o Machado de Assis, fica, eleva, honra e consola. Né? Então tá bom. Até a semana que vem. Muito obrigado.